Olá, meus amigos, muito boa tarde. Meu nome é Túlio. Estou aqui mais uma vez para gravar para vocês um capítulo do livro Hora Certa, da psicografia, da Lavra do Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier. Vocês vão ver que hoje o capítulo é muito singelo, com várias lembranças que o Emmanuel nos traz. O título dele é Lembranças de Amigo, que são conselhos que, na verdade, a gente está recebendo diretamente do mundo espiritual pela palavra de um instrutor tão superior e competente quanto o Emmanuel, Lembrando aí a todos que, se gostarem do vídeo, se gostarem do conteúdo do canal que se chama Reflexões Espiritualistas, deixem o seu like, se inscrevam no canal, para o canal ganhar relevância, compartilhem com os amigos para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação e usufruir também desses ensinamentos tão maravilhosos que os espíritos superiores nos trazem, Mais de 500 livros psicografados pelo Chico, Tem material aí para mais de um século, se alguém quiser estudar tudo, Nós estamos estudando rotineiramente esse livro Hora Certa, que está aqui, Que a capinha aparece aí para vocês. É um livro curto, Porque a intenção não é ocupar tanto tempo de vocês, Deve ter 20 capítulos aqui no máximo. E aí a gente vai pegando sempre um material ou outro que seja inédito para vocês e que a gente possa trazer boas informações para a nossa convivência diária, Bom, vamos lá, chega de conversa. Vamos aqui, como eu disse, Hora Certa, Lembrança de Amigo, capítulo número 9. O Emmanuel inicia como se fosse uma cartinha, que a gente estivesse recebendo, um e-mail, estamos recebendo um e-mail do mundo espiritual, assim, direto para nós, Então ele diz assim, não acredites em facilidades. Muitas aflições nos fustigam o espírito diante de nossos próprios caprichos desatendidos. Então, o que é que o Emmanuel, no fundo, está dizendo aqui? Que muitas das nossas aflições são criadas por nós mesmos, Nós criamos expectativas exageradas, muitas vezes, na nossa cabeça, e elas não acontecem como a gente queria, E aí a gente fica, então, aflito. E nós não devemos ficar aflito por coisas que nós mesmos criamos, Deixem as aflições para que elas sejam naturais, que ocorram naturalmente. Aí sim devemos nos preocupar, Mas não vamos procurar aflição onde ela não existe, Ficar criando, como dizem na linguagem popular, chifre em cabeça de cavalo, Então ele continua dizendo assim: não aguardes, olha bem, não aguardes dinheiro farto ou mesmo excessivo para que te sintas feliz. Gente, dinheiro não é fórmula de felicidade. Todo mundo já sabe isso. Aliás, dinheiro, e quando está em excesso, é dor de cabeça na certa. Ah, mas provoca mais conforto. É verdade, provoca mais conforto, reduz um tipo de aflição, que é a aflição da penúria, do que ter o que vestir, onde morar, o que comer, se tem carro ou não tem carro, mas cria outros tipos de dependências que são talvez piores, que são aquelas que o dinheiro traz, que torna a pessoa egoísta, torna a pessoa querendo acumular mais bens, buscando cada vez querer ter mais, Então causa, às vezes, levanta lá do nosso pretérito situações que a gente tem dificuldade de lidar com elas, Por isso que muitas vezes
ele fala, o dinheiro não é a solução para a felicidade, claramente, né? Então, ele ainda diz assim, dinheiro farto, né? Ou mesmo excessivo. É claro que algum dinheiro para subsistência qualquer pessoa tem que ter e é merecido, né? Então ele continua dizendo assim, agradeça aos céus a possibilidade de trabalhar, porquanto o trabalho te garantirá a subsistência e a subsistência daqueles corações que se te fazem queridos. Então, é óbvio que o trabalho enobrece a pessoa, porque ela se sente útil, se sente valorizada, consegue com isso ter o dinheiro para a sua própria subsistência, a subsistência da sua família, daquelas pessoas que são queridas a ela, né? Então, o trabalho, sim, esse é a solução e é caminho para a gente ir se equilibrando, digamos assim, na vida, né? Mas ele não para aí. Ele fala assim, no entanto, né? No entanto é meu, mas eu estou dizendo, não esperes a felicidade para que possas realizar os próprios desejos, né? Porque também tem gente que fica esperando, não, eu vou ganhar na loteria, eu vou ter isso, deixa eu ficar rico, deixa eu criar meus filhos, quando os filhos for grandes. Não, a gente tem que ir realizando aqueles nossos desejos, né? Sejam eles de ordem moral, sejam eles de ordem espiritual, sejam de ordem material, na medida das nossas possibilidades, né? Para que a gente não deixe tudo para a última hora, né? Então ele diz assim, a saciedade talvez seja a véspera da penúria, a cujas provações possivelmente não conseguirás resistir. Então ele falou que às vezes a pessoa fica esperando o excesso de algum bem amoedado e depois vem a penúria, daí a pessoa não consegue resistir nem à penúria, né? Daí entra no outro problema. Então é melhor ir realizando os nossos desejos e cumprindo com os nossos deveres na medida das nossas possibilidades o mais pronto possível, o mais rápido possível, né? Ele continua dizendo, olha, não creias que uma personalidade humana, e é sempre a gente tem essa ilusão, né? Colocada nos píncaros do poder, disponha de recursos para solucionar todos os problemas que te enxameiam a existência. Então, às vezes a gente tem essa falsa ideia de que uma pessoa de poder, seja político, seja empresarial, seja de qualquer ordem na sociedade, tem a capacidade, né, e recursos para resolver todos os nossos problemas. Não é verdade. Não é verdade isso, porque essa pessoa muitas vezes está carregando um fardo maior do que a gente é capaz de carregar, né? Então está lá lutando para poder fazer bem o trabalho para o qual ele foi colocado por Deus, né? Então imagine um líder empresarial, quantas preocupações não tem para que a sua empresa se mantenha saudável, para que ele consiga manter os empregos, consiga continuar produzindo, né? Consiga continuar funcionando, né? Vendendo seus produtos, tem a concorrência que preocupa ele, então não é fácil, entende? Não é uma coisa assim que, não, agora eu sou presidente de uma empresa, vou resolver tudo. Não, isso não é verdade. A pessoa às vezes acumula uma quantidade gigantesca de compromissos e de preocupações que às vezes, né, nós não daríamos conta, né? Que eu acho que, aliás, é o que ele fala em seguida. É provável que essa pessoa, merecidamente importante, né, ele ressalta bem, esteja carregando um fardo de tribulações mais pesado do que o teu. 99% dos casos é isso, gente. A pessoa carrega um fardo mais difícil. Se é um líder político, então um prefeito, um governador, um presidente, nem fale. Tem um nível de preocupações e de demandas em cima dele incalculável, uma coisa imensa. São muitos poucos aqueles que conseguem manter o equilíbrio na hora certa, com tanta demanda e com tanta preocupação, assim, com tanto fardo a ser carregado quanto de um líder político, por exemplo, né?
Então a gente tem que orar por eles, independente de qual seja a agremiação política que eles pertençam, orar por eles para que eles possam ser ajudados pelo mundo espiritual e poder realizar suas tarefas, que são tarefas que dizem respeito ao bem de todos, né? E aí ele vai dizendo o seguinte: se pretendes viver fora das inquietações do cotidiano, não exijas dos outros aquilo que os outros ainda não possuem para dar. Então não adianta a gente querer cobrar das outras pessoas aquilo que elas não têm, entendem? Então, e às vezes aquilo que nós mesmos não conseguimos fazer, né? Então nós temos que orar pela pessoa, temos que ter paciência, né? Porque essas inquietações do cotidiano, não dá para viver fora delas, fazem parte da vida, né? Nós estamos num mundo de expiação e provas. E as provas que estamos passando muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, nós escolhemos passar, né? Então, a gente não pode exigir também dos outros equilíbrio, bom senso, racionalidade, fraternidade, se nós mesmos não conseguimos ter tudo isso ao mesmo tempo, né? Então a gente tem que ter moderação, né, no trato com o semelhante, né? Não exigir demais das pessoas, né? E ele finaliza dizendo assim: se queres viver, e aqui está a chave dessa cartinha, né? Se queres viver nas alegrias da consciência tranquila, auxilia o próximo quanto puderes. Trabalha sempre e confia em Deus. 3 coisas. Né? Auxilia o próximo quanto puderes. Trabalha sempre e confia em Deus. É uma fórmula, né? Ou seja, a caridade, o trabalho e a confiança em Deus. São 3 coisas imprescindíveis. Para quê? Para uma boa consciência tranquila. E o que a consciência tranquila nos traz? Felicidade. Uma felicidade relativa ainda para esse mundo, como eu disse, de expiação e provas, mas é um tipo de felicidade. É aquela felicidade do dever cumprido, da consciência tranquila, do dever retamente cumprido. E auxiliar ao próximo quanto puderes é a quanto puderes mesmo. Não exigir também de você alguma coisa que você não é capaz de dar. É fazer aquilo que está ao seu alcance, no lugar onde você está. Sempre os espíritos superiores dizem isso, já repararam? Sempre no lugar onde você está situado. É ali que você pode ajudar. Tá bom? É isso aí, gente. Essa lição de hoje é bem curtinha. É uma pílula de luz aí para todo mundo. Fiquem com Deus. Um beijo aí no coração de todos. Meus amigos, boa tarde. Meu nome é Túlio. Para aqueles que não me conhecem, eu tenho um canal chamado Canal Reflexões Espiritualistas, que tem como objetivo divulgar algumas lições do Evangelho através do conhecimento da doutrina espírita e, com isso, poder ajudar as pessoas que dela necessitam, através da reflexão, do pensamento diário, né? Dos casos que são trazidos aqui através das mensagens que são lidas. Então, nosso objetivo é divulgar, de algum modo, a doutrina espírita através dessas lições abençoadas, né? Nós estamos lendo o livro Hora Certa, do Emmanuel, que, como o próprio nome diz, está na hora certa para nós aprendermos algo das lições que ele nos traz. Hoje nós vamos ler o capítulo de número 10, né, que fala um pouco sobre a paciência, né, algo tão necessário nos dias de hoje, como a gente pode perceber no nosso dia a dia, né? Lembrando que para aqueles que gostarem do vídeo, do conteúdo do canal, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos pelo WhatsApp,
né, para que o canal possa ganhar relevância frente a outros vídeos de outros canais no YouTube, e o YouTube mostrar esse conteúdo, né, para mais pessoas que dela necessitam. Tá certo? Então esse é o nosso objetivo. Hoje a lição é bem curtinha, vocês vão perceber, mas é muito, muito profunda e fala de perto aos nossos corações, tá bom? Então vamos lá. Como eu disse, o tema de hoje chama-se Ao Alcance de Todos. Vocês vão ver que ele vai falar da paciência que está ao alcance de todos, né? Então, o Emmanuel nos diz o seguinte: ao alcance de todos. Simbolicamente, a paciência é um sedativo da melhor qualidade. Usando-a nessa condição, ei-la fazendo prodígios. Antes de tudo, é vacina contra a irritação, acalmando-nos a vida íntima. Então ele aqui, parando aqui um pouco, né, nessa primeira parte, ele diz o seguinte, que a paciência é como se fosse um remédio, né, um sedativo. Por que sedativo? Porque vai, né, ajudar a conter o quê? A nossa impaciência, a nossa irritação, a nossa agonia às vezes e algumas vezes o nosso desespero, né? Então ela funciona como se fosse um remédio para a alma, para o espírito eterno que está dentro de nós, né? Então aquele que a utiliza, a paciência, né, faz e recebe prodígios através dela, né, da paciência. E nós vamos ver por quê, né? E além de tudo, né, ele comenta, né, é também uma vacina, ou seja, é uma precaução que você toma como se fosse uma vacina para gripe, para qualquer outra moléstia, né? Contra o quê? Contra a irritação, acalmando-nos a vida íntima. Então, aqueles que tratam ou que conseguem manter um certo grau de paciência íntima, é como se eles tivessem tomado um anestésico, eles então se acalmam. Muitas coisas podem estar acontecendo em torno dele, mas aquilo não mexe com o seu mundo interior. Aliás, esse seria, né, ou é, o futuro da humanidade quando todos os espíritos que aqui a habitam estiverem num nível evolutivo mais alto, né? Primeiro que nós não teremos tantas contendas inúteis. A segunda é que as coisas que serão ditas contra nós, eventualmente, certas ou erradas, vão nos atingir menos, porque nós vamos atingir um estágio da alma de calma, de serenidade, né, de absoluta tranquilidade, que aquilo que é dito contra nós é amortecido por essa calma, por essa serenidade, né? Que é fruto da paciência. E ela tem que ser cultivada, não é uma coisa que é da noite para o dia a gente consegue, né? A gente tem que cultivar. E a gente começa cultivando a paciência nas pequeninas coisas, porque quando chegarem as grandes dificuldades, você já terá adquirido condição de fortaleza íntima superior para suportar as grandes dificuldades. Mas a gente começa nas pequenas, nos problemas de trânsito, numa palavra atravessada que um amigo nos fala no trabalho ou em casa, ou numa atitude de um familiar que desaprovamos e a gente às vezes não sabe se conter, né? Lembrando que cada pessoa, né, gente, é um mundo íntimo separado, cada um é diferente, né? O mundo é composto de bilhões de pessoas, cada um de nós somos diferentes. Temos trajetórias reencarnatórias diferentes, temos dramas individuais diferentes, né? Dificuldades a superar diferentes de cada um.
Cada um tem um mundo íntimo completamente diferente do outro. Então nós não podemos esperar que o nosso semelhante haja e pense como nós, né? Então isso também já é uma forma de pensar que nos ajuda a ter paciência com as outras pessoas, a ter compreensão, a ter respeito pela opinião alheia. A gente pode até não concordar com aquilo que a pessoa está dizendo, mas a gente respeita com serenidade, com tranquilidade, a opinião dela, pronto, não tem problema nenhum, tá certo? Cada um tem a sua opinião, seja sobre que assunto for, né? Então o Emmanuel continua dizendo assim, ó: e surge a sequência de abençoadas derivações, dos benefícios que esse remédio chamado paciência nos traz. Resguardando-a conosco, os familiares encontram segurança e tranquilidade. Então, sabem aquela pessoa que está dentro da sua família e que quando você chega perto dela você se sente bem, ou que sempre tem uma palavra de tranquilidade nos momentos difíceis, de serenidade, quando parece que as coisas vão sair do controle, essa pessoa sempre é ponderada, nos leva a pensar, diz uma frase de ânimo para vencer o desânimo que está nos tomando conta. Então, é assim que nós devemos ser dentro da nossa família, né? Porque nós vamos transmitir para os nossos familiares mais segurança, mais tranquilidade. Se fosse o oposto, a gente ia transmitir para eles o quê? Irritação, nervosismo. Então seria como um barril de pólvora, né? Que você vai acender um rastilho e ele vai indo até uma hora que explode, porque cada vez que vai aumentando a irritação coletiva, ela vai se multiplicando por 10, por 100, por 1000, então aumenta muito. E se a gente souber reter conosco essa paz de espírito e transmiti-la aos nossos familiares, nós vamos também contribuir para que o ambiente familiar seja mais tranquilo, seja mais fraterno, seja mais amigo, né? E depende de quê? De nós mesmos. Nós podemos ser esse esteio, podemos ser essa fortaleza que ajuda a controlar o ambiente doméstico, né? Só para ficar num exemplo que o Emmanuel deu aí. Mas ele continua dizendo o seguinte, ampliando um pouco mais o conceito, né? Os vizinhos permanecem isentos de inquietações. Então, tampouco a gente leva para fora do nosso lar inquietações, dificuldades, dramas. A gente não colabora para a disseminação da angústia, da preocupação, às vezes do ódio, né? Ao contrário, a gente colabora para que não haja ou não hajam inquietações nos nossos familiares ou nos nossos vizinhos, né? Nos nossos amigos que residem perto de nós, né? Ele diz ainda, os amigos descansam em nosso convívio. É aquilo que eu falava. É uma pessoa que consegue fazer com que o ambiente onde ela se encontra seja um ambiente de paz, de tranquilidade, porque o nosso convívio é harmonioso com aquelas pessoas, né? Então essas pessoas se sentem bem ao nosso lado. Estou supondo que a gente esteja praticando, né? Esse remédio chamado paciência, né? Mas podemos imaginar que outras pessoas sejam assim e nós nos sintamos bem no convívio com essas criaturas que estão lado a lado conosco no caminho, né? O Emmanuel continua dizendo, discussões negativas e diálogos inconvenientes surpreendem a estação terminal, porque quando você tem a paciência dentro de si, você não dá continuidade a assuntos que levariam a mais discussões negativas, né? A mais tribulações, a mais diálogos inconvenientes,
fazendo com que tudo aquilo termine, se apague, né? Termine. Então você é um ponto final nessas tribulações e nessas discussões negativas. É como você botar um ponto final nessa frase de tribulações que às vezes está rolando em algum ambiente, né? Se nós conseguirmos ter a devida paciência, né? Conservando-a, retemos em nós o clima favorável ao cultivo da esperança, porque aquele que tem paciência espera, sabe esperar, portanto sabe ter esperança no futuro, num futuro melhor, e agindo desta forma, cria em torno de si uma aura, um clima favorável ao cultivo dessa esperança. É como se a gente pudesse ser aquele que transmite ao outro um pouquinho dessa esperança, né? Mas essa transmissão só ocorre quando ela é praticada, porque quando falarmos e não fazermos, não adianta nada. Então isso aí só resulta em um benefício aos outros realmente quando nós praticamos a paciência no nosso dia a dia, verdadeiramente, não apenas um jogo de palavras ou de uma aparência simplesmente externa, né? Então o Emmanuel finaliza, né? Ao alcance de todos, que é o título da mensagem, né? É por isso que a paciência na farmácia da vida é o específico da paz. Então, na farmácia da vida, o remédio, paciência, ele é recomendado para a paz, é o específico da paz. É aquele que contribui para a paz no lar, a paz no trânsito, a paz no trabalho, a paz na harmonia com a família, com os filhos, com o marido, mulher, esposa, esposo, né? Avós, né? Com amigos. Então é isso que o Emmanuel está nos trazendo aqui hoje, né? Uma mensagem muito curtinha, dizendo para todos nós que se a gente for na farmácia da vida e comprar esse remédio, comprar entre aspas, né? Esse remédio chamado paciência, nós vamos estar tomando um remédio que é muito bom para quê? Para paz, paz interior, a paz íntima, né? Aquilo que vai nos dar felicidade, pelo menos relativa, mesmo diante das tribulações, dos problemas, né? Porque se a gente se irrita, se perde diante dos problemas, por piores que eles sejam, nós também não vamos estar contribuindo em nada para solucioná-los, né? No entanto, se nós tivermos paciência, nós vamos dar, digamos, a nossa contribuição para que aquele problema venha a ser resolvido da melhor forma possível, né? E sejam eles quais forem, né? Uma doença em família, um problema financeiro, uma perda econômica, uma perda conjugal, né? Uma perda de um amigo, enfim, qualquer tipo de tribulação que nos ocorra, né? Se nós soubermos manter a calma e manter a paciência, nós vamos contribuir para que aquele assunto seja solucionado da melhor forma possível, tá certo? Então é isso. Eu li uma historinha aqui nesse livro aqui, Lindos Casos de Chico Xavier, que é muito singela, mas mostra um pouco de como a vida funciona. O Chico estava trabalhando lá na Fazenda Modelo, em Pedro Leopoldo. Aí ele começou a se sentir mal, estava datilografando lá uma carta para o chefe dele e pediu licença, resolveu ir para casa para ver se tomava algum remédio, alguma coisa assim que pudesse acalmá-lo, né? Mas no caminho ele foi sentindo-se cada vez pior, uma palpitação, né? E ele ficou com medo de não chegar em casa, pediu ajuda para o amigo espiritual dele, o Emmanuel. Então o Emmanuel apareceu para ele e falou: calma, Chico, fica sossegado que lá na frente, na curva do caminho, vai ter a solução para o seu problema. Aí ele continuou, né, confiante naquela informação do Emmanuel,
Mas foi chegando perto assim, ainda aquela tribulação, palpitação, aquele mal-estar foi aumentando, né? E ele ficou com medo realmente de sei lá, desencarnar ali, né? Não, passar mal e não ter ninguém para acudi-lo, né? Pediu novamente a ajuda do Emmanuel. O Emmanuel falou para ele: Chico, paciência. Já te disse, depois da curva ali, na estrada, ele estava indo a pé, né? Você vai ter a solução para o teu problema. Quando ele virou na curva, ele encontrou uma senhora que ele havia ajudado na véspera, com os remédios e com passe. E aquela senhora veio e deu um abraço afetuoso nele. Quando deu aquele abraço afetuoso nele, todo aquele mal-estar que ele estava sentindo passou. O que tinha sido? A bondade que ele havia feito na véspera, né? De dar os remédios para o corpo, o passe para o espírito daquela senhora, se traduziu em gratidão, e essa gratidão, que é amor, curou o Chico. E ele chegou bonzinho em casa, sem sentir nenhum mal-estar a mais, né? Então, para a gente ver que o amor, o trabalho ao próximo e o amor ao nosso semelhante são também lenitivos de saúde e de paz para todos nós. Mas tenhamos paciência, né, para chegar até lá, até a curva do caminho, né? É isso aí, minha gente. Um beijo no coração aí de todos, fiquem com Deus, boa semana. Meus amigos, muito boa tarde, meu nome é Túlio. Aqui estou outra vez para gravar para vocês hoje um pequeno capítulo do livro Hora Certa, do nosso benfeitor espiritual Emmanuel, que foi guia do Chico Xavier por toda a época do seu trabalho mediúnico. E a nossa missão de hoje é comentar rapidamente sobre um poema. Na verdade é um pequeno poema, né? Um piccolo poema que o Emmanuel nos deixou, mas que tem em cada linha, em cada palavra, muita profundidade e muito evangelho escrito nas letras tão maravilhosas desse espírito Emmanuel, né? Lembrando aí a todos que, se gostarem do conteúdo, se gostarem do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal para que o canal possa ganhar relevância. Nós temos hoje 330 e poucos inscritos, né? Temos assim um sonho, né? Um objetivo de chegar a 1000, e essas 1000 pessoas poderiam nos ajudar a divulgar mais e mais esses conhecimentos que a gente está estudando aqui rotineiramente acerca da doutrina espírita e acerca do evangelho, né? Lembrando a todos, né, a gente sempre gosta de lembrar, né, a doutrina espírita lembra a gente que nós somos espíritos imortais, né? Mas que este corpo que aqui está, ele tem tempo definido, né? Tem prazo de validade, como dizem, né? Então vai chegar um momento que nós vamos retornar ao mundo espiritual. Então vale a pena a gente pensar um pouquinho no futuro, mas não só nesse futuro presente aqui, mas o futuro do futuro mesmo, né? Após a nossa desencarnação, como será a nossa vida, o que nós teremos que fazer, né? O que nós teremos feito desta vida que será aproveitada na próxima ou não, né? Então são pensamentos assim que a doutrina espírita nos ajuda a refletir, né? Porque muita gente tem uma visão muito estreita da vida, né? Acha que vai viver para sempre aqui na Terra, né? E não é assim, nós sabemos, né? Cada um tem um tempo determinado de vida, mas em geral o ser humano vive, sei lá, 80, 90, 100 anos, não sei. E por aí alguns pegam um ticket de volta mais cedo, outros mais tarde, mas todos voltam, né? Então a gente tem que pensar um pouquinho na nossa vida futura, e é por isso que eu acho que esse poema que nós vamos estudar hoje vai nos ajudar a refletir sobre esse tema, tá bom? Vamos lá, gente? Então olha só,
O título de hoje chama-se Caminho Marcado. É do Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, como eu já disse, do livro Hora Certa. O que fala o Emmanuel nesse pequeno poema que a gente vai observar agora, tá bom? Ele diz o seguinte: segue pelo caminho que Jesus te marcou. Perdão, silêncio e paz, com serviço constante. Amigos terás muitos, mas companheiros raros. Viverás cada dia de solidão e de amor. Depois terás a cruz, por salário do bem, mas na cruz ouvirás a mensagem de Deus. Né? Então essa é a lição da noite hoje, o texto da noite, muito simples, esse poema, mas muito profundo, né? Então vamos lá, né? O que diz o Emmanuel no primeiro parágrafo, né? Segue pelo caminho, né? Vai em frente, não pare, que Jesus te marcou. O que ele está querendo dizer que Jesus te marcou? É o caminho que cada um de nós tem na presente existência, né? Com a nossa família, com os nossos filhos, com os nossos amigos, né? Com o local onde nós estamos situados, né? Com as pessoas que estão à nossa volta, né? Esse é o caminho que Jesus nos marcou. Em geral, este caminho foi decidido também, em grande parte, por nós mesmos, antes de reencarnarmos. Mas agora, com o esquecimento, não é, involuntário das vidas anteriores, a gente acha que é um caminho que é o acaso, mas não é. É um caminho predeterminado. Por isso que tem a palavra marcou, que Jesus te marcou, que Jesus concordou que você seguisse por esse caminho, a fim de você se melhorar, a fim de nós nos tornarmos pessoas melhores do que somos. Ou seja, melhores do que fomos ontem e amanhã melhores do que seremos, que fomos hoje, né? Esse é o básico da evolução espiritual, né? Então ele diz em seguida o seguinte: perdão, silêncio e paz. Essas três palavrinhas parecem simples, mas são bem difíceis, né? Está nos ensinando ao perdão, lembrando que Jesus nos recomendou perdoar, né? Pedro perguntou para ele, né, se deveria perdoar o seu irmão que pecasse contra ele 7 vezes, né? E o Cristo falou: não te digo que apenas 7 vezes, mas te digo que 70 vezes 7 vezes, né? E mais, ele diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E faz isso hoje, não amanhã, não depois da manhã, né? Então ele nos recomenda o perdão irrestrito, aquele que vai fazer tão bem para nós, ou mais bem para nós do que para aquele que nós perdoamos, né? Então, o perdão, na verdade, é uma pílula de paz e de conforto que a gente toma para a gente mesmo, tá certo? Porque todos nós, um dia, teremos que ajustar contas dos nossos erros com Deus, né? Então, deixe que o nosso irmão ajuste as contas dele. Não seremos nós os juízes, né, dessas coisas, né? E por que ele fala silêncio também, né? Porque o silêncio muitas vezes é a melhor resposta em muitas ocasiões, onde somos provocados, onde não podemos ajudar. Quando você não possa ajudar em nada, silencia, faça uma prece, né? E a paz é a paz da consciência tranquila. É aquela que aquela pessoa dorme, põe a cabeça no travesseiro e não tem nada a temer, porque passou o dia fazendo o melhor que ele podia e o melhor que ele possa frente às situações que foram colocadas para ele, né? Mas ele complementa dizendo, com serviço constante. Que serviço é esse? O serviço no campo do bem. É aquele mesmo serviço que a gente sempre fala aqui, que é o que Jesus nos pediu, nos situou para que pudéssemos fazer o nosso trabalho no campo do bem, né?
seja ele qual for, né? Eu sempre digo, seja ele qual for, em qualquer agremiação religiosa, em qualquer ONG, se você quer ser médico lá para tratar da ebola na África, ou quer cuidar dos ribeirinhos que estão sem casa nem alimento, ou os que estão morando embaixo da ponte, ou aqueles que estão sem abrigo, ou aqueles que estão nos hospitais, nas penitenciárias, a gente pode ajudar o nosso semelhante de todas as maneiras. E a principal delas é dentro de casa, sendo um bom homem, boa mulher, um bom cristão, um bom filho, um bom pai, uma boa mãe. Essa é a melhor maneira de ajudar e de servir a Deus, né? É ser o melhor, fazer o melhor possível daquilo que nós somos hoje e onde nós estamos situados, né? E aí o Emmanuel continua, ele diz assim: amigos terás muitos. Aqui o sentido amigos é no sentido amplo, né? Seriam colegas, companheiros de jornada, né? Mas verdadeiros companheiros, aquele que está ombro a ombro com você, são raros, né? Todos nós sabemos disso, que nos momentos de mais dificuldade alguns somem e ficam somente aqueles que realmente são nossos verdadeiros amigos, né? E lembrando que o grande amigo que nós temos de todas as horas é o próprio Cristo, é Jesus, né? Quando alguma coisa estiver saindo do nosso controle ou aparentemente fora de controle, peçamos a Deus, peçamos a Jesus através de uma prece, porque Ele é o nosso companheiro de todas as horas. Ele mesmo disse que nenhuma de suas ovelhas se perderá. Então ele continua dizendo, aqui é um pouco entrando na questão de como que são as aflições da vida atual, né? Viverás cada dia de solidão e amor. Ou seja, teremos dias de solidão, teremos dias de amor. Não existem dias perfeitos, como também não existirão todos os dias ruins. Sempre teremos um pouco de cada coisa, porque estamos vivendo ainda num mundo de expiação e provas, onde todos nós passamos por provas, como o próprio nome já diz, né? Mas também teremos momentos de felicidade, de amor, principalmente quando nós estendemos a nossa mão ao nosso próximo e o ajudamos aqueles que estão lado a lado ao nosso caminho ou ao nosso alcance, né? E ele continua dizendo, depois terás a cruz por salário do bem. Obviamente, né, gente, hoje em dia não existe mais a cruz nesse sentido lato da palavra, né? Ninguém vai ser crucificado mais, até porque as leis não são mais permitidas isso, né? Mas aqui o sentido da cruz é muitas vezes o sentido do abandono, né? Da solidão, né? Das provas acentuadas, das doenças, das enfermidades às vezes difíceis, de longo curso, né? Essas são as cruzes, né? Que a gente tem que carregar, né? Às vezes um filho difícil, né, o que entrou às vezes pelo caminho indevido, pelo caminho das drogas, né, a gente fica torcendo para achar um meio de ajudá-lo, né, ou um parente querido que tornou-se sem que a gente pudesse evitar um desafeto nosso e a gente procura fazer de tudo para melhorar e não consegue, né? Então, essa cruz são as provações, são as dificuldades, as lutas que cada um de nós terá que enfrentar e enfrentaremos em cada uma de nossas existências aqui na Terra, né? Mas elas são o nosso salário no bem, porque se nós soubermos enfrentá-las com dignidade, com a cabeça erguida, com tranquilidade, né? Sem revolta, né? Sem dizer que Deus está nos punindo, né? Acreditando, tendo fé em Deus, tendo confiança que Deus é Pai, né? Nos ajuda e quer o nosso bem, nós teremos então a serenidade suficiente para passar por essas mesmas provas que nós acabamos de falar.
E nesses momentos, né, de dificuldades, o Emmanuel termina, né? Mas na cruz ouvirás a mensagem de Deus. Então, quando nós tivermos nessas situações, nessas encruzilhadas, em que tudo parece conspirar contra nós, olhemos para dentro de nós e nós vamos encontrar a grandiosidade de Deus nos nossos corações. Porque se vocês perguntarem aonde que se encontra Deus, alguns poderão dizer em toda parte, mas eu posso lhes dizer, dentro de cada um de nós, dentro do nosso coração nós podemos encontrar a Deus, tendo fé, tendo coragem, tendo confiança, não é? E Deus trabalha a todo instante para que possamos ser mais e mais felizes. Mas muitas vezes os desígnios de Deus são incompreensíveis para nós no primeiro momento. Lá na frente, ou talvez depois de desencarnarmos, a gente possa compreender melhor, né? Mas Ele sempre estará ao nosso lado. Vocês têm que imaginar, gente, Deus como Criador de todo o universo, todas as bilhões de galáxias e planetas e sistemas solares espalhados por aí, né? Então é uma coisa infinita, uma grandiosidade muito gigantesca que o nosso cérebro, a nossa mente não consegue alcançar. Mas esse mesmo Deus é o Deus de amor, que nos ama profundamente e nos criou como seus filhos e quer o nosso bem. Então a mensagem de Deus nesse sentido é clara. Nós seremos felizes um dia, né? Passaremos sim por algumas aflições, mas se soubermos passar com honradez, com tranquilidade, com coragem no coração, nós vamos sair lá do outro lado melhores do que nós estamos hoje. Tá bom, gente? É isso aí. É um poema bem curtinho do nosso Emmanuel no dia de hoje. Um beijo aí no coração de todos. Meus amigos, boa tarde. Meu nome é Túlio. Tudo bem com vocês na tarde de hoje? Ou na noite, para quem estiver assistindo, né? Então estou aqui outra vez para trazer para vocês mais um capítulo do livro Hora Certa, do Emmanuel. Lembrando que nós temos esse canal chamado Reflexões Espiritualistas, que o objetivo, como o próprio nome já diz, é provocar reflexões sobre a vida espiritual, né? Lembrando que nós somos espíritos eternos e vamos deixar um dia esse mundo aqui e vamos para um outro mundo, né? Um mundo espiritual. Então é importante que a gente também reflita sobre as questões espirituais, aqui no nosso caso tendo como base a doutrina espírita codificada por Allan Kardec. Tá certo? Hoje a lição que nós vamos estudar é, na verdade, uma historinha que o Emmanuel nos conta. Mas antes de passarmos a ela, eu lembro a vocês que, se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem com os amigos, para que o canal possa ganhar relevância, né? O canal Reflexões Espiritualistas, e o YouTube poder exibir esse conteúdo para mais pessoas que dela necessitam ou que apreciem, né? Então, peço ajuda aí para que aqueles que possam se inscrever, mandar para os amigos, para os conhecidos e tal. Bom, vamos lá, né? Então, o título chama-se Notas da Vida. É uma historinha fictícia que o Emmanuel nos conta, mas que lá no finzinho dela tem uma conclusão bem interessante, muito aplicável nos dias atuais. Então ele começa dizendo assim: sem conhecimento dos interessados, o psicólogo de certa organização, que se subdivide em diversos setores comerciais, recebia consulentes no salão da recepcionista. Então tinha um psicólogo da própria empresa, né, que ele estava lá na recepção como se fosse uma pessoa qualquer, né? Quando um cavalheiro bem apessoado entrou na sala,
informando que desejava obter uma colocação na firma e para isso exibia vários títulos de competência. Ao que o amigo, que não aparentava qualquer ligação com a casa, disse-lhe com otimismo: quer dizer que o senhor tem vasto conhecimento de aparelhos eletrodomésticos? Sim, tenho, confirmou o postulante. Mas detesto o trabalho e sei que os salários atualmente rastejam no chão. Aí, o interlocutor, o psicólogo, acentuou sem alardear superioridade. Ao que me parece, o senhor não encontrará a oportunidade que procura. Sei que a firma no momento não dispõe de vagas. Ou seja, quando ele falou, aqui, que ele detestava o trabalho, o psicólogo já entendeu que não ia dar certo, Então já falou para ele que a firma não tinha vaga no presente momento. Bom, logo após retirar-se o candidato, uma jovem penetrou o recinto e comunicou ao amigo, que se instalara na cadeira da recepcionista, que pretendia solicitar um lugar de balconista, ou seja, de vendedora, Falou que era uma empresa comercial. O observador que ali estava para sondar as disposições dos candidatos considerou sorridente. De certo, a senhora possui grande experiência de contato com o público. A moça articulou um gesto de desagrado e acrescentou: experiência não me falta. Entretanto, para mim, é um sacrifício contatar com o público, sempre a esnobar exigências. O balcão é intolerável, principalmente quando se sabe que o salário é de miséria. Então, mais uma pessoa chegou querendo trabalhar, com competência para trabalhar, mas não aceitava trabalhar com o público. O companheiro, erguido à condição de recepcionista, o psicólogo estava sentado na cadeira do recepcionista, objetou: é pena. Pelo que sei, a firma não está admitindo novos auxiliares. Ainda assim, a senhora poderá voltar para informações mais seguras. Ou seja, também despachou a moça, A jovem fixou um gesto de aborrecimento e saiu. Em seguida, um homem robusto apareceu esclarecendo que iria solicitar da casa um emprego nas tarefas de limpeza. O suposto chefe exprimiu-se com satisfação. É um prazer encontrar alguém que se mostra feliz ante a possibilidade de cooperar nas atividades de limpeza. O recém-chegado, porém, falou com veemência: o senhor está enganado. Pedirei trabalho aqui não por gosto, e sim por necessidade, embora saiba que os salários são de fome. O psicólogo replicou sem alterar-se: respeito seus pontos de vista. No entanto, segundo suponho, a firma não dispõe de vagas agora. Oportunamente o senhor verificará isso. O candidato despediu-se. Aproximamo-nos do observador e notamo-lo a falar para um colega presente. Veja você, onde a empresa que contratará um especialista que detesta o trabalho, uma jovem de face trancada que não suporta o público, e o empregado para a limpeza que sente nojo do que faz. Quem quiser a felicidade de se engajar em serviço respeitável, que procure amar a sua própria tarefa, que saiba cultivar a paciência incansável e que aprenda a sorrir. Então, essa é a conclusão do Emmanuel, esse último parágrafo aí, Então, quem quiser ter felicidade no trabalho, num trabalho justo, num trabalho respeitável, que saiba amar a tarefa que faz, Que saiba cultivar a paciência no trato com as outras pessoas, principalmente com o público,
e que aprenda a sorrir. Mesmo que você não saiba, aprenda a sorrir. A gente pode aprender a sorrir, porque o sorriso mostra para nós, para as outras pessoas, um ar de afabilidade, de doçura, de tolerância, de empatia. E isso ajuda muito nas relações sociais. Não é? Então está aqui a doutrina espírita nos ensinando a bondade sob a forma do trabalho, ou no trabalho, se quiserem, né? E só para completar, essa historinha me fez lembrar um pedacinho bem pequeno. No começo do livro Nosso Lar, que vocês já devem ter lido, quem não leu, leia, tem até filmes aí já no cinema, em que o André Luiz, depois de toda a adaptação dele, de saber que estava desencarnado e tal, como ele tinha sido médico aqui na Terra, ele foi inicialmente colocado para trabalhar nas câmaras de retificação. E lá ele começou a se ficar ressentido, né? Porque ele não chegava a ser nenhum enfermeiro, ele trabalhava nos serviços de limpeza mesmo, lá nas câmaras de retificação de espíritos recém-chegados do umbral, recém-chegados da desencarnação na Terra, com situações difíceis, né? Muitos dormiam, outros passavam mal, alguns gritavam. E ele começou a falar, se sentir, né, como que se tivesse diminuído, né, por ter sido médico aqui na Terra, né. Aí um dia o Lísias, que era o enfermeiro mesmo, lá daquele setor, percebeu essa situação e falou: André, você foi médico da Terra, você aprendeu a medicina do corpo físico. Aqui é o corpo espiritual. Você ainda necessita aprender a como lidar com o corpo espiritual. Você ainda não tem experiência ainda para lidar com o corpo espiritual. E, aliás, a função de auxiliar e de enfermeiro é uma das mais nobres aqui, porque nós temos muito trabalho e poucos colaboradores. Então, se você puder nos ajudar nisso, a gente ficaria imensamente grato. O André Luiz, que era inteligente, entendeu o recado. Ou seja, naquela situação, após a morte, ele já não era mais o médico tão famoso quanto tinha sido aqui na Terra, né? Porque a gente sabe que André Luiz foi Carlos Chagas, um importantíssimo médico sanitarista do Brasil, do Rio de Janeiro, né? Mas ali ele não chegava a ser um simples enfermeiro. Então, é para a gente entender, né, gente, que nós vamos chegar do outro lado da vida e nós vamos começar com aquilo que nós temos de bom no coração, né? Os nossos títulos acadêmicos, os nossos títulos de nobreza, aquilo que nós fomos, se fomos diretores, se fomos qualquer outra coisa, não tem importância nenhuma, né? O que tem importância vai ser a nossa boa vontade no trabalho para com o próximo e a nossa vontade de aprender com paciência, né, sabendo conhecer as nossas limitações, né? Já disse o sábio lá da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Esse é o principal início de qualquer reforma íntima, de qualquer melhoria, né? Então, como eu disse, era uma historinha bem bonitinha, bem curtinha, né? Tenho certeza que vocês devem ter apreciado. Fica aqui então o meu agradecimento por vocês. Um beijo no coração de todos. A gente se vê na semana que vem. E não se esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar, né? E de divulgar com os amigos o nosso querido canal Reflexões Espiritualistas. Fiquem com Deus. Tchau.